Desespero, pânico, dor e sofrimento, né? Essa é a situação de verdadeira do Bolsonaro e, olha, eu posso provar para você através dessa matéria aqui, né, da Folha de São Paulo e, ó, eu ainda vou te falar uma coisa, né? O Bolsonaro realmente está em pânico e provavelmente deve ter passado mal ao ver, de certo modo, a entrevista, né, do advogado do Mauro Cid. E agora os caras temem que o Cid conte tudo o que for preciso para sair da jaula. A gente vai saber mais sobre essa notícia, além do desespero também da Carla Zambelli, que diz que passou mal, diz que a Carla Zambelli ela passou mal. E aí você fala assim, pô, Cláudio, mas por que passou mal? Bem, passou mal porque, né, tá envolvida aí em sérios problemas e sabe que a jaula se aproxima. Mas antes de mais nada, nós vamos falar aqui, ó, parece que até o som aumentou aqui. Nós vamos falar sobre a situação do Jair Messias do Bolsonaro, que está numa situação extremamente complicada, né? Uma situação constrangedora. E a gente vai falar mais sobre isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Aproveite e deixa um like aí. Eu acho que você não imaginava que um dia o Bolsonaro estivesse perto da jaula mais do que nunca. Orra, meu. Pois é. O Bolsonaro mais perto da jaula mais do que nunca. A Carla Zambelli talvez seja a primeira, porque agora já, não sei se você sabe, ela, né, o STF formou a maioria para torná-la ré, tá? Então não tem jeito, nem com os ministros lá que o Bolsonaro gostavam deles, né? Nem com eles a coisa andou. O STF foi para cima. Mas antes disso, vamos falar sobre a situação de Bolsonaro, que agora tá incomodado e tá em pânico, tá? Sobre a situação aí das joias, do advogado do Bolsonaro, desespero, enfim. Bolsonaro diz o seguinte: não mandei ninguém vender nada. Diz aí Bolsonaro sobre as joias. Ex-presidente nega ter recebido dinheiro por venda de joias. Tá, só que eu tenho uma péssima notícia pro Bolsonaro. Se ele passou mal com tudo isso, ele vai passar mal com a nova notícia que tem aí para mim, que eu vou mencionar para vocês, tá? Mas antes disso, vamos para a matéria da Folha de São Paulo. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou que o tenente-coronel Mauro Cid tinha autonomia como seu ajudante de ordens na presidência. Eu vou revelar para você um grande truque aqui do Bolsonaro e companhia limitada, tá? Qual é o novo plano do Bolsonaro, qual é o novo objetivo, qual é o novo escopo dele em tudo isso. A coisa tá ficando feia, a coisa tá ficando séria para o Bolsonaro. Tá tão sério que eu vou falar para você quais são os próximos passos, o que é que vai acontecer daqui para frente em relação à amizade ou ex-amizade do Mauro Cid com o Bolsonaro. As coisas estão ruindo e você vai saber aqui. Enquanto isso, né, eu vou pedir para você já deixar um like aí, porque é importante demais você dar essa força pra gente, tá? É importante demais. Mas enfim, vamos lá falar sobre a situação do Bolsonaro e companhia limitada. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou, tá? Deixa eu colocar aqui a matéria. O ex-presidente Bolsonaro afirmou que o tenente-coronel Mauro Cid tinha autonomia com seu objetivo, com seu O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou que o tenente-coronel Mauro Cid tinha autonomia como seu ajudante de ordem na presidência da República. Ao jornal Estadão, né, o Estado de São Paulo, ele comentou o caso de venda ilegal de joias da presidência, tá? Eu vou dizer para você o que o Bolsonaro vai fazer em relação ao Mauro Cid. Então presta atenção e assiste até o final. Bolsonaro diz querer esclarecer o caso o mais rápido possível. A Polícia Federal investiga a venda ilegal de presentes dada a Bolsonaro em agendas oficiais. Ele tem autonomia. Não mandei ninguém vender nada, não recebi nada, tá? Afirmou aí o Bolsonaro. A declaração de Bolsonaro acontece um dia após o advogado de Mauro Cid, o César Bittencourt, afirmar que o cliente faria uma confissão à Polícia Federal. Segundo o advogado, Cid admitiria que o esquema de desvio e venda de joias foi a mandos de Bolsonaro e que todo o dinheiro da venda era entregue em espécie ao ex-presidente. Nesta sexta-feira, porém, Bittencourt recuou e disse que em um novo depoimento de Cid, a Polícia Federal não vai tratar do caso de joias. É claro, tá? Deixa eu pegar mais outra parte aqui. Na véspera, a Folha, o advogado de Cid, o advogado do Cid, ele confessa que comprou as joias, evidentemente, a mando do presidente. Comprou e vendeu. Resolva esse negócio, tá? Essa foi a frase infeliz do Bolsonaro dizendo a Mauro Cid. Mas, né, tá aqui uma outra situação também, Bolsonaro e Michele Bolsonaro em pânico
Porque Xandão, o STF, foi pra cima dos caras, meu. Olha, eu não quero saber se você foi presidente da República, eu não quero saber se você foi militar ou não importa. Eu quero saber aqui é da justiça. Eu quero, de certo modo, vai ter a quebra de sigilos aí bancários, dentre outras coisas. Michele Bolsonaro ficou ensandecida. Era só me pedir que eu mostrava os comprovantes. Era só me pedir. Então fala um pouco mais, Michele, sobre a situação dessas joias lá na Inglaterra. Explica um pouco mais sobre esse cavalo aí com as patas quebradas. Explica um pouco mais para a população brasileira sobre a questão dos cheques do Queiroz. Apresenta os extratos bancários. Diz que você não tem nada a ver. Tá, então tá aqui o Bolsonaro e a Michele Bolsonaro em pânico. O STF simplesmente foi para cima, foi com tudo, como diz o pessoal, e a casa caiu. O STF autorizou nesta quinta-feira a quebra de sigilo fiscal e bancário de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele. O objetivo é saber se o dinheiro da venda de joias da presidência chegou até o ex-presidente. Michele Bolsonaro reclamou da determinação do ministro Alexandre de Moraes. Pra quê? Pra quê? Quebrar meu sigilo bancário e fiscal? Basta me pedir. Essa foi a frase da Michele Bolsonaro. Se você tivesse interessada mesmo, você já logo de cara já falaria pro Bolsonaro: Bolsonaro, resolve isso, apresenta os extratos bancários, chega lá e mostra tudo. Essa aqui é a realidade. Só que não é o caso. Tanto a Michele Bolsonaro e o Bolsonaro estão desesperados e não vai adiantar em hipótese alguma ficar fazendo farsa, ficar fazendo chantagem, porque a justiça ela não vai querer saber. Principalmente quando a justiça é uma justiça imparcial, tá? Ela não tem lado, ela quer saber o que realmente aconteceu, a verdade real. E é isso que a justiça precisa saber e o Brasil também precisa. Até porque não dá pra simplesmente as pessoas chegarem e falarem pro Bolsonaro assim: não, tá tudo bem, foram só essas joinhas, né? O joionaro, né? E tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Porque muitas pessoas, por crimes menores, vão pra jaula. E aí, no caso, o homem que deu um prejuízo absurdo para o Brasil fica solto, livre, leve, solto. E a mulher ainda recebendo Pix ainda. Além do dinheiro, do absurdo que foi receber de dinheiro do povo, de modo geral, aí agora ainda dá mais um prejuízo. Aliás, é ao contrário, né? Além de dar um prejuízo daquele absurdo em relação às joias ao povo brasileiro, ainda pede mais Pix, tá? Então, não dizia que era de família, que era a favor da família, que era contra um monte de coisa, contra roubo. Mostra agora, Bolsonaro, a população quer saber. Faz uma live aí, vai lá que a CPI vai te chamar para fazer uma acariação, tá? Em relação ao Walter Delgatti, mostra para o povo que você é um homem honesto e que você não tem nada a temer. Sabe o que mais me chateia em Bolsonaro? É a hipocrisia, tá? É aquilo que você acusa os outros do que você tá fazendo. Isso é o que mais me chateia no Bolsonaro. Por quê? Existem outras situações também que precisam ser investigadas, mas o Bolsonaro, ele acusava outras pessoas, né, do que ele estava supostamente fazendo, e o pior de tudo isso, prejudicando o Brasil, tentando fazer daqui olha, eu não vou nem dizer o que esse homem estava tentando fazer do Brasil. Deus nos livre e guarde desse homem mais na política. Graças a Deus que esse homem foi embora, tá? Hoje saiu uma pesquisa aí que 43% das pessoas não tem que punir ele, não. Deixa ele aí. Deixa ele aí porque ele não pegou literalmente o que estava lá dentro da sua casa. Por isso que você tá dizendo que deixa ele aí, tá? Outros 41% das pessoas diziam que ele tem que ser punido, sim. O que importa, pessoal, aqui é a justiça, tá? Se ele é branco, se ele é negro, se ele é amarelo, não interessa. Se ele for presidente, for ex-presidente, não interessa, tá? O que interessa aqui é a justiça. E ele prejudicou muita gente. E pessoas assim, aliás, pessoas não. Quem agir dessa maneira tem que ser punido. Ó, é o seguinte, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, valeu pela força aí por você ter ajudado a gente. Comentem a sua opinião, ela é muito importante pra mim. E assim a gente, né, você comentando aí, a gente vai trazer outros vídeos, né, baseado e passar todas as informações do mundo da política pra você, porque eu sei que você merece. E outra, comenta aí, né, de graça. Só não deixa joia, porque senão o cara leva, né, o joionaro. Gente, valeu, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, valeu.